aí, minhas irmãs, estamos aqui reunidas no dia de hoje para falar mal de homem. Mentira. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruna Lewis. Sejam bem-vindos a esse canal onde eu falo sobre intercâmbio, viagens, vida na França e agora sobre homens. Estou inaugurando agora esse quadro, que é um quadro famosíssimo do meu Close Friends, que é o quadro Bobajada de Macho. Finge que tá aparecendo uma vinheta bem bonita aqui, que eu ainda não criei, mas eu vou criar. É só que eu inauguro as coisas assim mesmo, sem muito planejamento. Como tudo na vida, esse quadro é apenas um experimento e vai depender da aceitação de vocês. Então, se vocês gostarem, dá muito like, comenta muito aqui embaixo para eu saber se eu devo continuar fazendo esse quadro e expondo a minha vida na internet. Eu decidi fazer esse quadro porque eu não aguento mais guardar as minhas histórias de dates no Close Friends, né? Para poucas pessoas rirem da minha cara, porque não tornar isso um pouco grandioso e ganhar dinheiro em cima de homem, porque, né, eu não vou passar desastre e continuar pobre. Muito importante, antes de começar, eu falar que eu não estou aqui pra criticar a cultura deles, tá? Vamos deixar muito claro. Eu não tenho nada contra homens franceses, eu tenho contra homens em geral. Não, tô brincando. Eu adoro a cultura deles, eu só vou fazer pequenas piadinhas e algumas comparações entre homens brasileiros e homens franceses. Homens, por favor, não se sintam ofendidos com o conteúdo deste quadro. Primeiramente, você não tinha nem que estar aqui, né, linda? Segundo recado importante é que não usaremos imagens nem nomes dos homens envolvidos nessas histórias, por motivos óbvios de que eu não vou ser processada, mesmo que eles não falem português, e provavelmente que não terão acesso a esse vídeo, eu não vou expor a imagem de ninguém. Por isso que todos os homens, eles têm o seu próprio apelido, que eu inventei de acordo com algumas características do homem. Que é só pra, né, a gente poder identificar quem é quem, o que rolou em cada história e tal. E também queria falar que eu nunca pretendi trazer isso como entretenimento no meu canal, né, porque eu sempre falei de intercâmbio, enfim. Só que, bom, aconteceu, né, o negócio rolou, as histórias foram acontecendo e eu não vou guardar só pra mim, já que vocês são tão curiosas com essas histórias. Falando um pouco mais sério agora, eu acho que eu aprendi muito com os homens daqui, tipo, eu aprendi muito sobre relacionamentos, porque eu acho que no Brasil eu falhava muito em, principalmente, respeitar as diferenças, né, entre as pessoas e também respeitar eu mesma, né, me respeitar, respeitar os meus momentos, respeitar aquilo que eu quero, que eu espero do relacionamento e respeitar o outro também, o que o outro sente, o que o outro quer, o que o outro espera dentro de um relacionamento. Então acho que eu idealizava muito a vida de casal, né, achando que tinha que ser assim, que tinha que ser assado, que a sociedade exigia isso e aquilo, ou que, enfim, sei lá, eu não respeitava muito o que eu queria, o que eu tava sentindo naquele momento, e também o momento da outra pessoa. Então eu acho que hoje eu tenho relacionamentos muito mais saudáveis depois de conhecer a cultura francesa, de conhecer os homens franceses e de ver essa diferença gigante que tem entre os homens franceses e os homens brasileiros e, enfim, outros homens europeus de maneira geral. Eu nunca vou falar aqui que eu tenho uma preferência de nacionalidade, porque eu não posso generalizar nenhum homem, né? Não posso falar que todos os homens do Brasil são assim, todos os homens da França são assim, então entre esse e esse eu prefiro, tal. Eu não consigo generalizar dessa forma. E também eu acho que eu gosto de algumas características que a gente tem no Brasil, né, algumas coisas positivas e algumas coisas positivas que a gente tem na França. E pra formar o homem perfeito, talvez eu pegaria um pouco dessas duas. O meu critério, né, minha referência tá muito lá em cima, então é por isso que o quê? Permanecemos solteira. Rindo de nervoso. Você vai ver que aqui eu também faço muita piada autodepreciativa, porque é o meu estado de espírito, né? Eu sou muito chata com relacionamento, com as pessoas em geral, então é difícil de me aguentar também. Então se você pretende me fazer algum hate nesse vídeo falando mas é por isso que tá solteira? Sim, eu tenho consciência disso. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui com uma perguntinha, né, que eu pedi pra vocês fazerem perguntas lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue,
me siga lá, meu arroba é bru_lewis. E, enfim, sempre vou abrir essas caixinhas lá pra saber quais são as curiosidades de vocês em relação aos homens, em relação a relacionamentos e em relação ao quadro Bobajada de Macho, que vai ser basicamente baseada nas minhas decepções e frustrações amorosas, mas talvez mais pra frente a gente pode pensar aí em abranger este quadro. Então vamos para a primeira pergunta, né, que é a pergunta da Paula. Qual é o comportamento, a característica que você achou ser mais comum nos boys franceses? Eu vejo uma grande diferença nos boys franceses para os boys brasileiros, que é essa diferença de respeitar a mulher que você não conhece. Respeitar a mulher, assim, até num nível de você saber se ela tá interessada em você ou não. Acho que no Brasil os boys são muito mais invasivos, então você não pode estar ali, sei lá, numa situação dançando, num bar, alguma coisa assim, que tem homem vindo encher o saco, te puxar, passar a mão em você, não sei o que lá. No Brasil é muito comum a gente ver esse tipo de coisa, né? Homens serem invasivos com a privacidade das mulheres, com mulheres que só estão ali existindo. E acho que na França isso é bem menos comum. Então, quando eu vou em espaços públicos, né, que tem outros homens, é muito difícil um homem francês chegar em você sem você perceber. Ou às vezes você tem que estar ali flertando há um tempão e mostrando de fato que você tá interessada para ele ter essa consciência de vir falar com você e tal. Então é bem menos comum essa agressão, assim, essa invasão no corpo e no espaço da mulher, então isso eu acho positivo nos homens franceses, mas eu já conheci alguns casos um pouco mais extremos que esse afastamento, assim, esse respeito, ele chega num nível que você pode estar demonstrando que você tá querendo alguma coisa e mesmo assim o cara não toma nenhuma atitude, ele pode estar ali também flertando de volta e tal, e fica por isso mesmo, o cara não toma nenhuma atitude. E então eu acho que é por isso que até é um pouco difícil de conhecer pessoas na França, né? Até eles mesmos falam, né? Quando a gente, sei lá, tá conversando com eles em aplicativos e tal, a gente pergunta por que as pessoas fazem isso aqui? Por que em ambientes como bares e baladas, enfim, é difícil você ter esse contato? E eles falam que é um medo mesmo, primeiro, medo de rejeição, medo de chegar na mulher e ouvir um não. Eu acho que os brasileiros eles estão muito acostumados a isso, a ouvir não, tipo, chegou na mulher, puxou a mulher falou, sai, me deixa, me solta, não quero, e eles seguirem a vida tranquilamente. Na França eles têm um pouco mais de medo, então eles não vão encarar essa rejeição muito bem, tipo, de chegar e ouvir um não, então eles preferem evitar essa rejeição. E acho que o medo, simplesmente, né, de chegar e, na verdade, ter se enganado e a mulher, na verdade, não estar interessada e achar isso invasivo. Eu acho que essas leis na França de invasão da mulher são um pouco mais fortes do que as leis no Brasil. Já vi alguns casos, enfim, que os caras são punidos, enfim, tem que ir pra delegacia porque eles fazem essa invasão de uma maneira que a mulher não tava correspondendo e eles, sei lá, ou interpretaram errado ou só foram escrotos mesmo. Enfim, acho que rola muito essa diferenciação. Tipo, os caras respeitam mais, o que é muito positivo, mas tem uma parte negativa que às vezes é mesmo quando você está afim, né, você está ali correspondendo, o cara não faz nada porque, enfim, ele não se sente confortável de fazer. Então, existem esses dois lados, né? Mesmo assim, eu acho muito mais positivo do que no Brasil e do que o que a gente realmente vive, né, no Brasil, essa perturbação o tempo todo nos espaços públicos. Qual o maior choque cultural que você teve ao se relacionar com gringos? Eu acho que foi chegar e ver que eles têm esse lado que é muito mais lento do que os homens no Brasil. Então, o meu primeiro date aqui na França, o primeiro de todos, que é um date que eu sempre conto, o cara me disse que ele levava 10 encontros pra dar um beijo na pessoa. Então eu fiquei super chocada, inclusive eu falei pra ele que no Brasil, no primeiro encontro, a gente já beijava. E aí ele até perguntou, então eu posso te beijar? Eu falei, pode? Mas foi muito estranho, porque ele claramente ficou super incomodado de beijar uma pessoa que ele não tinha ainda muita intimidade. Mas ao mesmo tempo existe né, do outro lado da moeda, eles são muito mais intensos que o brasileiro, e eu sinto que muitas vezes, tipo, você saiu 2 vezes com a pessoa, você já tá num relacionamento. Isso não sou só eu que vivo, muitas amigas minhas nos grupos que eu participo aqui de brasileiras aqui, o pessoal relata a mesma coisa, que tipo, você tá saindo 2, 3 vezes que você tá saindo com a pessoa, você tá num relacionamento já.
sabe? Então, já passei por coisas assim, tipo, terceiro date, a pessoa tá me chamando pra ir jantar com a família, com a mãe, com o pai, e você fica assim, o que rolou aqui? Em qual momento eu perdi que a gente entrou num relacionamento? Então, pra eles, não existe essas fases que o brasileiro tem de estamos nos conhecendo, estamos ficando, estamos, né, ficando sério. E aí a gente faz a pergunta, e aí, vamos namorar? Vamos ser exclusivos? A gente tem essa conversa no Brasil, e aqui na França não se tem essa conversa. Então, do nada, você acabou de conhecer alguém, você já pulou pra etapa de estamos namorando sério. Ninguém perguntou, ninguém sabe de nada. Então, eu acho que esse choque de caramba, eu estou num relacionamento e eu nem percebi, eu nem me dei conta. Eu achei isso muito negativo na cultura deles, porque, primeiro, você não se deu conta, vocês não conversaram sobre isso, às vezes você nem conhece a pessoa ainda o suficiente pra decidir se você quer entrar em um relacionamento ou não, e a pessoa igual, né? Ela também não pensou o suficiente, ela não... Enfim, vocês não tiveram essa conversa. E aí, depois que você percebe que você já está num relacionamento, tipo, a gente brasileira, enquanto brasileira, a gente tem que mudar a nossa cabeça de ok, agora eu estou em um relacionamento, beleza e tal. A gente pensa, né, reflete e tal, até entender a situação que a gente tá. Mas aí acontece que da mesma maneira que eles são intensos pra iniciar um relacionamento, né, tipo, acabou de conhecer, tá num relacionamento, eles também têm essa ruptura final muito mais fácil que a gente. De falar, beleza, entrei fácil num relacionamento, saio fácil de um relacionamento. Então é como se não fosse nada, né? Ao mesmo tempo que começa muito rápido, pode terminar muito rápido. E no Brasil não, a gente demora todas essas etapas para começar um relacionamento, mas também em contrapartida, quando a gente vai terminar um relacionamento, é muito mais difícil pra gente, porque a gente já incrustou na nossa cabeça que a gente tá num relacionamento. E aí é aquele negócio de conversar, e aí às vezes fica vendo ainda o ex um tempão, até se dar conta de que, ok, realmente terminamos, vou passar pra próxima fase da minha vida. Então, acho que tem muito essa diferença de eles são muito rápidos pra tudo, tipo, começa rápido um relacionamento, termina rápido um relacionamento, e você que lute que você nem percebeu você tá num relacionamento, você nem percebeu você já saiu do relacionamento. Então, acho que é por isso que a gente brasileira, a gente se envolve, assim, todas as brasileiras de modo geral que começam a conhecer pessoas aqui na França, começam a se envolver muito rápido com essas pessoas, e você vai ver um ano a pessoa já tá se casando, não é à toa, é porque realmente eles têm essa, né, eles são intensos com essa coisa de relacionamento, e também podem ser intensos pra terminar, e aí por isso que a gente acaba vivendo tantas histórias em tão pouco tempo, porque no Brasil eu nunca vivi tantas histórias assim intensas em tão pouco tempo. Qual foi o encontro que você mais deu risada? Bom, aqui eu vou finalizar então o vídeo, que eu acho que eu vou fazer com todos os vídeos do quadro Bobajada de Macho, que é terminar o vídeo com uma história de algum date que eu tenha vivido. Então esse vai ser dessa vez que eu dei mais risada de todas as vezes, e que eu ainda considero, mesmo que tenha sido uma história que não deu certo, rindo de nervoso, eu ainda considero que foi o melhor primeiro date que eu já tive aqui na França, assim. E foi uma coisa super simples, né? Um date super simples, não foi nada super extravagante, enfim, luxuoso, nada do tipo. Até porque eu não sou o tipo de pessoa que me impressiono com esse tipo de coisa, assim, de nossa, o cara me levou num restaurante, custa caríssimo, blá blá blá. Eu não me impressiono tanto com isso, mas eu me impressiono bastante com a forma que a pessoa me faz sentir. Então, esse date, primeiro que já começa que o cara, eu chamava ele no Close Friends, o apelido dele era o boy espanhol, porque ele era, além de ser francês, ele tinha origens espanholas, né? Acho que o pai dele era espanhol, uma coisa assim. E daí ele falava um pouco de espanhol e tal, então ele teve essa cultura meio, né, tipo assim, caliente no sangue dele. Então ele era muito aberto, assim, muito extrovertido. Eu acho que isso que me encantou mais nele, porque, né, tô acostumada com brasileiro, sorridente, aberto e tal, e os franceses são um pouco menos assim. Então esse cara, ele me encantou desde o início, assim, quando a gente começou a conversar, tirando que ele era muito gato. Meu Deus. Enfim, e aí a gente saiu, a gente se encontrou uma vez, eu propus da gente sentar no sol, perto de um lago e beber. Então eu levei bebidas, né, botei num cooler e tal, bonitinha, eu sou muito fofinha. Fofinha, levei cerveja. Enfim, levei...
Levei cerveja, a gente se encontrou, daí a gente sentou lá e ficou bebendo, e foi maravilhoso porque a gente não parou de rir um minuto. Tanto é que a gente foi só sentar e beber cerveja, e ele acabou falando, meu, vamos fazer outra coisa, vamos continuar, né, junto nesse dia, tipo, não quero ir embora. E aí ele falou, vamos passear em tal lugar, e daí ele me levou, a gente foi de carro, ele estacionou, a gente parou num lugar super bonito pra apreciar a vista e tal, foi incrível. E aí, chegando lá, a gente continuou conversando e rindo muito. Nossa, foi um negócio que eu não parava de rir mesmo, porque ele era engraçado. E aí, enfim, o que rolou no final desse encontro foi que ele falou assim, cara, eu não quero ir embora. E ele ficava me olhando e falando assim, vamos fazer alguma coisa e tal. Aí eu falei, tipo o quê? Aí primeiro ele veio e me beijou no primeiro encontro. Então foi algo muito diferente dos franceses, porque não rola beijo no primeiro encontro. Então foi algo muito diferenciado, e acho que por isso que foi o melhor date de todos, porque rolou um super clima, ele captou esse super clima e me tascou um beijão. E aí eu fiquei, enfim, super tímida e tal, e aí ele falou, ai, me desculpa, eu não estava prevendo de fazer isso e tal, tipo assim, pediu desculpa por me beijar. Enfim, foi super legal, e aí ele falou assim, vamos sair daqui e jantar? E eu falei, claro, a gente vai jantar onde? Aí ele, sei lá, vamos no McDonald's? Cara, eu amei a simplicidade, eu amei, assim, essa espontaneidade dele, de a gente tá se dando super bem. Vamos no McDonald's jantar. E aí a gente foi no McDonald's, e aí a gente não quis sentar dentro lá do McDonald's, então a gente passou no drive, e aí a gente pediu. Ele pagou tudo, achei, assim, ok, porque geralmente a gente divide a conta no primeiro encontro aqui, né? Os franceses são bem justiceiros, digamos assim. E aí, enfim, ele pagou, ele se propôs a pagar, ele pagou, a gente parou o carro no estacionamento, sentamos no chão do estacionamento e comemos o nosso McDonald's. E depois ele me deixou na estação e eu vim embora. Cara, vocês percebem? Foi muito simples, foi um date muito simples. Até quando ele propôs o McDonald's, eu pensei, cara, sério? Eu achei que ele ia falar, vamos jantar, né? Vamos sair, sentar, beber um vinho. Não, vamos no McDonald's. E a gente pegou o McDonald's e sentou no estacionamento. Eu juro. E aí você pensa, nunca mais vi o homem, né? Pior que não. A gente ficou conversando quando eu cheguei em casa. Por mensagem, né, e tal. E a gente falou, cara, vamos se ver de novo e tal. Foi muito incrível, foi muito massa. E aí a gente teve um segundo encontro. Que foi, ele falou assim, vem aqui pra casa, então, numa tarde, assim, e aí a gente faz uma tarde assim de novo, eu faço uma comida, e aí a gente toma umas cervejas e tal. E aí, enfim, rolou isso, fui pra casa dele, ele me buscou na estação, fui pra casa dele, aí eu cheguei lá e ele tinha comprado cerveja portuguesa, porque por algum momento na cabeça dele ele falou, vou fazer aqui uma, né, assim, portuguesa, brasileira, a mesma coisa, vou comprar essa cerveja portuguesa. Que ele falou, essa cerveja é muito boa e tal, acho que se aproxima um pouco da sua cultura, então eu comprei pra você. Eu achei bonitinho. E a cerveja era boa. Apesar de ser um pouco ofensivo ele achar que a cultura brasileira tem a ver com a cultura portuguesa. Enfim, polêmica. Mas enfim, bebemos a cerveja, ele voltou num canal do Brasil que ele tinha na net dele. Aleatoríssimo. Tava passando, sei lá, Caldeirão do Hulk, alguma coisa assim, um programa super brasileiro. E aí ele fez uma comida também com os temperos espanhóis que ele conhecia, que o pai dele tinha ensinado pra ele, que foi um dos jantares melhores, assim, que eu já comi na minha vida. Foi realmente maravilhoso. E aí, enfim, a gente, né, conversa vai, conversa vem, do nada, coisinhas, sacanagem e etc, que eu não posso falar palavras muito fortes aqui no YouTube, senão ele me gonga, ele me corta. Enfim, chegamos nos finalmente e depois, enfim, eu fui embora. E aí acontece que a gente nunca mais se viu. E aí você vai falar, por que a gente nunca mais se viu? Não sei. Na minha vida aqui de dates, eu já conheci alguns caras que aconteceu isso, a conexão foi boa, a risada foi boa, e enfim, foi tudo perfeito. E aí em algum momento não continuou. Mas esse cara especificamente, eu desconfio que ele ficou incomodado com o fato de eu ter silicone. Sim, porque é um tabu aqui pra eles, que a mulher que tem silicone é meio que, tipo, trabalha com, sei lá, programa e... Enfim, uma coisa bem
machista, enfim, eles são completamente desacostumados da pessoa que põe silicone simplesmente pra se sentir uma baita de uma gostosa. E não especificamente pra, sei lá, trabalhar usando o corpo ou algo do tipo. Então, nesse caso especificamente, porque depois que rolou finalmente, ele perguntou, ele se incomodou, tipo, a gente teve essa conversa sobre isso, e eu falei, cara, tipo, no Brasil é super comum, as mulheres colocam quando elas querem, quando elas, enfim... Foi isso, a gente nunca mais se viu, ele falou, né, ele não sumiu do nada, ele falou, acho melhor a gente não se ver mais, e a gente não se viu mais. Foi isso. Com essa eu me despeço de vocês, muito obrigada. Se você quiser fazer alguma pergunta, fala comigo lá no Instagram, que a gente vai incluir sua pergunta aqui no próximo quadro desse canal. Tchau!